Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um treinamento de Conexão Green. E o treinamento de hoje está super especial porque eu vou falar o que é Conexão Green. Então, se você é um licenciado novo ou indicou algum, cadastrou, fez o cadastro de algum outro licenciado novo, já manda esse link para ele poder participar desse treinamento, para ele entender como é que funciona. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, teremos nosso treinamento. Eu vi que teve até um licenciado que perguntou lá na caixinha de perguntas, né? Que dia que é, que horas que é. A gente tem a nossa agenda, vocês conseguem conferir lá no material de apoio. Tem a agenda certinha, mostrando os horários e os treinamentos que tem nos dias, né? Mas o de Conexão Green é toda terça-feira, às 9h05. A gente está aqui para poder aprender mais e passar informações para vocês. Então, vamos começar, porque hoje é bem, como eu disse na chamada, né? Bem raiz, né? Deixa eu colocar aqui. Então, sejam bem-vindos ao treinamento de Conexão Green. E aí, para quem está novo, está chegando agora, não sabe o que é Conexão Green, deve estar se familiarizando com os termos, né? Conexão Green é uma opção para o seu cliente que quer economizar, né? Que quer ser sustentável e sem um investimento. Então, a Conexão Green, ela veio justamente para aderir a esse tipo de cliente, que, por exemplo, cliente que quer colocar placa, mas não quer investir aquele valor. Tem a Conexão Green aí, para poder fazer a adesão ainda ser sustentável, economia, só benefícios. Para poder você cadastrar um cliente, né, na Conexão Green, ter esse desconto aí na conta de energia, ele precisa ser do grupo B. O que significa ser do grupo B? Eu vou até colocar aqui para aumentar a tela para vocês. Aí. E o que significa ser do grupo B? O grupo B são consumidores menores, atendidos de baixa tensão, eles não têm demanda contratada, eles pagam o custo de disponibilidade e também pagam a taxa mínima, que é uma modalidade convencional. Resumindo, grupo B é, por exemplo, a conta de energia da minha casa, da sua casa, da casa do seu vizinho, da casa daquele salão da esquina, aquele comércio lá do seu bairro. São esses consumidores menores, entendeu? E aí, para poder fazer adesão, tem esses consumidores. E aí também, para ser do grupo B, existem 3 subgrupos dentro do grupo B, né? Eu coloquei aqui a minha cara, ela ficou na frente, né? Aí, agora sim. Então, a gente tem o B1, que é residencial, residencial baixa renda, temos o B2, que é o rural, e temos o B3, que é o comercial e demais classes. Essas são categorias que vocês encontram. Então, assim, a minha dica é, se você está começando hoje, ainda está se familiarizando com tudo isso, o ideal é você pegar já a sua conta de energia da sua casa mesmo e já estudar ela. Você licenciado tem, né? Todo mundo tem uma conta de energia, né, gente? O bom desse produto é isso, todo mundo paga energia. Pega a sua conta de energia mesmo e já começa a estudar ela. Vê lá, olha, eu vi realmente, eu sou do grupo B, eu sou B1, B2, B3. Inclusive me contem aqui se vocês são o quê? B1, B2, B3? Conta aí no chat. Então, tudo isso é importante, você pegar a sua conta e já estudar ela, entender como é que ela funciona para poder, assim, falar para o seu cliente e trazer mais credibilidade, tá bom? E aí, aqui tem a foto de algumas das nossas usinas, inclusive você, licenciado, participe do iGreen Experience para você poder ver isso aqui de pertinho, hein? Tirar foto, gravar conteúdo, trazer mais credibilidade aí para o seu negócio, né? Para a sua venda. Então, essas aqui são algumas das nossas usinas para poder... que fazem a produção da energia. Para quem é licenciado novo, ainda não sabe da promoção, a gente tem promoção onde você ganha o iGreen Experience, tá? O iGreen Experience você vem aqui na nossa sede, conhece, faz um tour e visita uma das nossas usinas, tá bom? Então, fiquem lá no material de apoio, tem todas as regras, tudo certinho que você tem que seguir. Depois você dá uma olhada lá, mas é muito importante. Então, como é que funciona? Então, essas placas aí que eu mostrei, essas grandes fazendas aí solares, elas produzem a energia e injeta na distribuidora local da cidade do seu cliente. Então, por exemplo, a Equatorial, a Energisa, a CEMIG, que vai fazer a distribuição para casa ou comércio do seu cliente, a casa ou residência, com o desconto garantido todos os meses, tá bom, pessoal? E aí que tem 2 pontos. O primeiro é, quem continua fazendo a distribuição de energia é a distribuidora local, então é a Energisa, é a EDP, é a CEMIG, tá? Eles continuam fazendo a distribuição. Então, por exemplo, faltou energia para o meu cliente, o que ele deve fazer? Ele deve procurar a distribuidora local, porque é ela que continua distribuindo a energia para ele, tá bom? A gente injeta e ela faz a distribuição. E vai chegar na casa do seu cliente. E o desconto ele é garantido todos os meses sobre a energia que a gente injetou no seu cliente, tá? A energia que foi compensada no boleto dele, todos os meses. E aí, muito importante, você, licenciado, ter isso na sua mente. Que sim, é todos os meses sim, e não tem essa, entendeu? Coloca na sua cabeça que é todos os meses, para o seu cliente, até para você trazer mais credibilidade. Se o seu cliente falou que está pagando mais caro,
Provavelmente ele não tá. O desconto é garantido todos os meses, combinado? E tudo isso está pautado na Lei 14.300, né, que é a lei que pauta, né, a geração distribuída, que nada mais é do que a Conexão Green, que é realmente trazer esse desconto aí para a casa dos clientes. Aqui tem os pedacinhos da lei, mas você consegue conferir ela completa tanto no material de apoio quanto lá no site do Planalto Gov, né, que você consegue ver a lei, para conferir certinho. Então, por exemplo, você pegou um cliente que ele está um pouco desconfiado, o que é super normal, porque, né, é só benefício, né? É desconto na conta de energia, é desconto no clube de benefício, é só benefício, né? É um clube de benefícios, né? Que é a Conexão Green. Então, às vezes ele fica desconfiado. Então, você pode usar, sim, a lei para poder trazer ali mais credibilidade, para poder falar com o seu cliente, mostrar para ele que, sim, realmente existe, está tudo pautado na lei, não é rolo nenhum, não, tá bom? A Conexão Green, isso, calma. Esse mapa já está desatualizado. Enfim, é isso, pessoal. Basicamente é isso. A Conexão Green é isso. Então, a gente vai injetar a conta na energia do seu cliente. E aí, agora, deixa eu parar aqui, porque eu vou mostrar para vocês o material de apoio. Porque, assim, vou até abrir aqui, que eu não tinha aberto ainda. Que eu gosto de mostrar o material de apoio para vocês. O que acontece? Então, você sabe como é que funciona. Então, você já consegue explicar para o seu cliente. Você já sabe das usinas, você já sabe bastante coisa, mas agora tem uma coisa que você precisa saber, que é cada estado, cada distribuidora, cada praça, né, tem a sua regra. E aí é importante você saber a regra específica de cada um desses estados que você vai trabalhar. Tem licenciado que trabalha em mais de um estado, tem licenciado que... Espera aí, foi. Enfim, então esse aqui é um material de apoio licenciado. Você é licenciado, se você é novo, entra aí, lá no seu aplicativo. Deixa eu até abrir o meu aqui, ó. iGreen, abri aqui o meu aplicativo, entrei. Espera aí que tá carregando. Vou entrar aqui no meu aplicativo, ó, entrei. E aí você vai clicar nesses tracinhos aqui na lateral. Clicou, vai abrir isso aqui, tá vendo? E aqui vai estar escrito material de apoio. Aqui, ó, materiais de apoio. Você clicou ali, você vai cair direto aqui onde eu estou mostrando na página, que é para você, licenciado, ter acesso a material de apoio, ficar por dentro de tudo. Agora o material de apoio está com a cara nova, nossa equipe de marketing está sensacional, fez uma usabilidade muito boa. Então aqui tem um material para cada conexão. No caso, a gente vai para a Conexão Green, né? Que eu julgo ser a melhor. E espera aí que o meu não foi. E peraí. Agora sim. Agora vai. Deixa eu ver se eu tiro isso daqui. Peraí, gente. Aí, agora ficou melhor, né? E aqui tem um material específico para cada estado. Então, tem aqui para cada estado, ó, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, São Paulo, Espírito Santo e Paraná. E ainda tem materiais complementares também, tá? Então, resumo das regras de cada estado, que é para você, às vezes, quer ver rapidinho ali algum dado, tá aqui, e como acessar o boleto do cliente. E eu já vou aproveitar esse como acessar boletos do cliente e já vou falar também. Você licenciado tem acesso, você pode acessar o boleto do seu cliente tanto pelo portal do cliente, que está aqui em cima, você pode clicar, quanto também pelo WhatsApp do suporte ao cliente. Lá tem a opção segunda via de boleto, e você pegando a segunda via de boleto, você consegue também ter acesso aí ao boleto do seu cliente. E hoje eu vou escolher o estado de Goiás para poder falar aqui as regras, mostrar para vocês. Goiás aqui você vai escolher distribuidora, porque tem estado que tem mais de uma distribuidora, né? Então, no caso, é Equatorial. E aqui, ó, tem todas as regras, tá vendo? Ó, tudo certinho, bem detalhado para vocês. E eu vou ler aqui junto com vocês para vocês terem... Deixa eu só aumentar aqui. Para vocês terem aí... Por que tá assim, hein? Não gostei do jeito que tá. Tá cortando. Enfim, eu acho que dá para ler, né? Então, vamos lá. Regras para Conexão Green Goiás. Então, aí, Goiás, a gente tem uma regrinha aí diferente, né? A gente tem para cima de 500 e abaixo de 500. Então, a gente tem essas duas divisões que mudam um pouquinho as regras. E aí, se você é licenciado novo,
Por exemplo, você é licenciado de Goiás, então você vai ter que entrar aqui para você ver quais são as regras, para você poder saber certinho e orientar o seu cliente, tá bom? Então, é importante estar de olho no material de apoio e também nos treinamentos, para ver se houve alguma mudança, alguma coisa do tipo. Então, regras para a conexão Green de Goiás, para contas acima de 500, então aquelas contas que o consumo é acima de 500. O desconto ele é de 10%, fixo de 10% sobre a energia compensada, podendo chegar a 15% devido a variações dos impostos. Após a finalização das assinaturas, o prazo de injeção é até 90 dias. E aí, esse prazo aqui, a gente sempre tenta deixar claro esse prazo. Peraí. Eu vou tentar deixar o máximo aqui para ficar maior para vocês. Acho que foi, né? Esse prazo aqui é importante vocês saberem, mas também o cliente fica sabendo no sucesso do cliente. Quando eu acabar aqui, eu também vou explicar o processo, assim, como é que é o fluxo aqui do seu cliente, para você que é licenciado novo, saber como é que funciona, tá? Então, o prazo de injeção é até 90 dias. A gente aceita contas de classe residencial, comercial, industrial e rural. E aí, isso aqui é uma coisa muito importante. É o que eu disse. Pega a sua conta de energia e estuda ela. Já olha aí na sua conta de energia se você é residencial, se você é comercial, industrial ou rural. E aí, uma coisa também que me perguntam muito, que tem dúvida, né? Principalmente de licenciado novo, que é: meu cliente, ele é, como assim, comercial, mas aceita só CPF? Porque em alguns estados tem isso, né? O que acontece? A classe da sua conta residencial, comercial, industrial ou rural, ela não necessariamente diz respeito da titularidade daquele cliente. A titularidade, o que é? Titular é o titular daquela conta. Então, se é um CPF ou se é um CNPJ. Então, isso é uma coisa e a classe é outra, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode ter, sim, uma conta de classe comercial, mas o titular ser um CPF, entendeu? Não tem problema algum. São coisas distintas, tá bom? Conta rural deve ter no mínimo 17% de ICMS para ser aceita. Isso daí você consegue verificar lá na conta de energia, tá bom? A gente atende CNPJ e CPF. E aí tem aqui os documentos necessários para você poder cadastrar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, para pessoa jurídica, a gente precisa da ata, estatuto ou convenção, contrato social, fatura atualizada, documento pessoal original com foto e o cartão CNPJ. E para pessoa física, a fatura atualizada e o documento pessoal com foto original. Pessoal original com foto, falei o contrário. E aqui é muito importante, acho que ficou muito melhor assim no material de apoio, porque agora você, licenciado, sabe certinho qual documento você precisa para cadastrar esse cliente. E geralmente para a pessoa jurídica, né, que é o CNPJ, tem alguns documentos a mais que precisam, e aí pode causar um pouco de confusão. Então tá tudo aqui descrito de uma forma super clara para você. Então, a gente aceita o consumo acima de 500, né? Monofásico, bifásico ou trifásico, então independente é acima de 500. Então, se ele for 500, já entra aqui, 501 aqui, 502 e assim vai. Após aderir o benefício, o cliente passa a receber 2 boletos, tá bom? Um é da distribuidora, com as tarifas obrigatórias, e o segundo, que é o nosso da Green com energia injetada. Mas aqui mais para frente, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é isso, tá? E aí, nesses casos aqui, a gente tem um detalhezinho, que é, em até 60 dias é feita a troca de titularidade e o cliente ele passa a receber a conta da distribuidora em nome da Fazenda Solar. Lembrando que quem faz a troca de titularidade não é o cliente, e sim a nossa fornecedora. Então, o cliente pode ficar tranquilo. E aqui, pessoal, é muito importante vocês saberem disso, né? Porque pode gerar um pouco de confusão e você já falar para o seu cliente. A título de informação, quando ocorre a troca de titularidade, geralmente vem no nome Bernoulli, que é o nome da fazenda solar que o cliente foi cadastrado. Aí tem Bernoulli 1, 2, 3, então vai variar o número, tá? Mas eu já falo para o seu cliente, porque às vezes ele assusta, a gente também fala no sucesso, mas é importante você falar também, para já deixar claro para ele que vai ter sim troca de titularidade. E aí, uma dúvida que me perguntam muito, por isso que eu escolhi fazer Goiás, porque como tem troca de titularidade, causa um pouquinho de confusão. Mesmo com a troca, o cliente recebe 2 boletos, tá? E não pode mais ter débito automático, porque como a gente faz a troca de titularidade da conta da Equatorial, o cliente não pode ter mais a opção de débito automático da Equatorial, tá? Então, ele vai ser descadastrado. Isso é importante falar também para o seu cliente.
a distribuidora é Equatorial, a gente não atende baixa renda, nem cliente que possui placas. E aí, residencial baixa renda é regra, via de regra, para todos os estados e distribuidoras, tá? Não é só para Goiás. A gente não aceita residencial baixa renda. Residencial baixa renda é como se fosse uma categoria daquela conta. Não necessariamente significa que o seu cliente ele é baixa renda, ou alguma coisa nesse sentido, ao pé da letra, tá? Mas quer dizer que ele recebe já um benefício do governo sobre a conta dele. Então, por isso que a gente não consegue dar desconto. Então, você pode ver que, às vezes, geralmente, residencial baixa renda, vem ali o quilowatt de até 30 kW é um valor, de 30 não sei, a 100, não sei certinho, é outro, de tanta a outra é outro valor do quilowatt-hora. Então, ele já recebe um desconto, já recebe um benefício. Por isso que a gente não consegue fazer a adesão dele. E cliente que possui placas, a mesma coisa. Em nenhum estado, fornecedora, nada, porque ele já recebe a energia da placa dele. E aí, então, não tem como. Mesmo que ele tenha, por exemplo, a placa não injeta o suficiente, Ingrid, mesmo assim a gente não faz, porque pode ser que um dia a placa dele injete, e aí talvez a nossa também injete, e aí pode virar uma confusão. Então, por via de regra, a gente não aceita, tá bom? Clientes PJs acima de 500 não consulta Serasa, tá? Então, a gente não consulta, mas pessoa física também não consulta Serasa. Então, aí não tem essa análise de crédito do Serasa. Um ponto muito importante para você que é licenciado novo, já fica de olho nisso, que é proibido o licenciado assinar pelo cliente. Isso dá cancelamento de licença e o licenciado poderá responder por falsidade ideológica. Então, assim, não façam isso de forma alguma. O cliente que tem que fazer assinatura, o cliente que tem que fazer adesão. Até porque se você assinou pelo seu cliente, ele não vai pagar aquele boleto. Se ele não pagar, o que adiantou, entendeu? Você não vai receber seu recorrente. Então, é muito importante seguirem essas normas. E aí, por conta disso, a gente criou uma regra que é um único número de WhatsApp, não pode assinar mais para uma pessoa. Ah, Ingrid, mas meu cliente, ele é dono de uma padaria, e aí ele tem 5 contas. Como é que eu vou fazer? Se as 5 contas estiver com a mesma titularidade, então, por exemplo, são o mesmo CNPJ, o mesmo CPF, pode cadastrar, não tem problema algum. O que não pode é titularidades diferentes e aí colocar telefones diferentes. Aí realmente não dá, e aí tem que ser telefones diferentes, tá bom? E aqui tem o modelo, né? O cliente assina, né? Vai chegar lá no WhatsApp o link para ele assinar, depois do sucesso. E aqui tem o modelo do contrato. Então, tem cliente que às vezes prefere ler antes, né, de assinar. Então, aqui tem um modelinho, só baixar. E aí eu falei que eu ia falar sobre a conta de energia. Sim, a conta de energia. Então, após a injeção, ele passa a receber 2 boletos. Um é da Equatorial, no nome da usina solar, que vai escrito lá Bernoulli, né? Então, vai vir a taxa mínima, iluminação pública, impostos e o excedente, caso ele consuma mais do que foi injetado. E aqui é uma outra coisa muito importante que eu sempre gosto de enfatizar, e isso não vale só para o estado de Goiás, mas vale para todos os estados. Geralmente, a primeira injeção, a gente não injeta totalmente o valor, a gente não injeta tudo, porque é um período de adaptação, entendeu? A primeira injeção, ela geralmente é mais parcial mesmo. Mas aí, na segunda, terceira, aí a gente vai calibrando e a injeção vai seguindo o fluxo normal, tá? Então, a primeira injeção, ela pode não vir ali completamente certinha, mas é bom vocês já ficarem cientes, tá bom? E aí, por isso que ele vai pagar. Então, uma coisa também que me perguntam muito. Ah, Ingrid, então se meu cliente contratou 200, uma média de 200, ele consumiu 400, ele vai ficar sem energia? Não, ele não vai ficar. A gente vai injetar o que a gente programou para injetar, né? Se de um mês para o outro ele aumentou o consumo. E aí, a fornecedora, a distribuidora de energia, né? No caso, por exemplo, a Equatorial, vai injetar energia, passar energia para ele, e ele vai pagar esse valor cheio para a distribuidora local, combinado? Então, ele não fica sem energia. Mas ele recebe o desconto sobre a energia que a gente compensou lá na fatura dele. Combinado? Acho que deu para entender, né? E a conta da iGreen com a energia injetada e com o desconto. E somando os 2 boletos, o cliente ele vai ter desconto, vai ter economia. E aí eu estou me preparando para no treinamento que vem eu já trazer essa conta aí para vocês, como calcular o desconto. Já tem vídeo, né, na verdade. Mas, inclusive, está no material de apoio. Mas como que calcula esse desconto? Como que eu entendo a conta do meu cliente com injeção e tudo mais? Então, calma aí que vai dar certo. Esse treinamento vai sair. E aí tem aqui também informações sobre o cancelamento. E é muito importante você, licenciado, saber sobre o cancelamento para poder orientar o seu cliente. Apesar de que todas as informações estão descritas lá no termo de adesão, tá bom? Então, o prazo, a distribuidora ela tem até 90 dias para concluir.
a retirada do cliente na usina e por isso podem haver cobranças eventuais. Ah, Ingrid, o que é esse prazo? Não entendi. Esse prazo, pessoal, é porque assim, ó, tanto para começar a injetar teve um prazo, né, um tempo, quanto para retirar também tem um prazo, tem um tempo, porque é uma coisa um pouco burocrática. A gente vai colocar o seu cliente ali num consórcio, numa cooperativa, numa associação, para poder receber a conta de energia, depois a gente tem que tirar ele da usina. Então, esse processo é um processo tanto quanto burocrático. Por isso que a gente pede até 90 dias, para poder retirar totalmente, e o saldo também ser compensado totalmente, tá bom? Se houver saldo de energia a ser utilizado, o imóvel poderá receber boletos faturando esse saldo, mesmo que já tenha sido retirado da usina. E aqui é uma outra dúvida muito recorrente, que é o saldo. Que saldo é esse? Como que ele teve saldo? Então, vamos supor que o seu cliente tinha uma média de 400 kWh, não é esse caso aqui, né, que aqui é acima de 500. Mas tinha ali uma média de 400 kWh, do nada ele abaixou para 200. E a gente estava ali programando, a gente colocou ele na porcentagem da usina para ele receber uma média de 400. Injetamos 400, ficou 200 de saldo para ele, porque ele abaixou demais e ele ficou de saldo. Ele não vai pagar naquele mês e ficar de saldo para ele, e esse saldo ele pode usar em até 60 meses. Isso acontece bastante se o cliente abaixa bruscamente o consumo dele, tá? E calma aí, deixa eu lembrar aqui. E aí, uma outra coisa muito importante. Tem cliente, às vezes, solicita o cancelamento e aí tem o saldo. Aí, por exemplo, meu cliente, ele tem saldo, ele cancelou, mas ele vai mudar de endereço. O que ele vai fazer? Porque ele não consegue usar aquele saldo. O saldo, é possível fazer a transferência desse saldo para uma outra instalação, para um outro C, desde que a outro C esteja na mesma titularidade. Então, vamos supor que eu, Ingrid, sou cliente iGreen, fiz o cadastro, estou com 500 de saldo, porque abaixei meu consumo, estou com 500 de saldo, e eu vou mudar. Cancelei, já saiu da usina, falta só compensar o saldo, mas eu vou mudar. O que eu vou fazer? Então, na minha nova residência, eu vou colocar no meu nome de novo, e aí eu vou pedir a transferência de saldo para essa nova UC. E aí eu pago o saldo, e aí ele vai compensando conforme o meu consumo for acontecendo, entendeu? Então, é assim que funciona, combinado? E o cancelamento será concluído quando houver mais saldo de energia a ser faturado ou débitos em atraso. A gente coloca isso aqui porque, se tiver saldo, a gente vai continuar enviando cobrança, e se tiver débitos em atraso, a gente vai continuar enviando cobrança, tá? Então, só para deixar claro. E aqui também tem o comissionamento de licenciado. Então, você quer saber qual que é o CGD? Então, você que é licenciado novo aí, está aprendendo, né? A cada boleto que o seu cliente paga, uma porcentagem vai para você. Então, vocês já viram aí, quem é licenciado novo deve ter visto, né? Esses licenciados, aquele tanto de push, né, do aplicativo, não sei o nome, com comissão caindo toda hora, porque o cliente pagou o boleto, caiu para você uma porcentagem, tá bom? E agora vamos para regras de conexão green equatorial de 150 a 500 kWh. Então, Goiás está sensacional, né? Goiás está muito bom e está quase igual Minas, né? Então, assim, sensacional. Então, para esses clientes menores, o desconto ele é fixo de 10%. O prazo de injeção é até 120 dias, tá bom? A gente aceita classes de residencial, comercial e industrial. Então, só esses três. Aí que uma coisa muito importante, que me perguntam todo o treinamento, eu já vou deixar claro. Se a gente atende CNPJ, por exemplo, esse aqui a gente atende CPF e CNPJ, claro que a gente vai atender condomínio, entendeu? Então, se atende CNPJ, atende condomínio, tá? Acho que é porque teve uma época, há muitos anos, luz atrás, até parece que tem tanto tempo assim de empresa, né? Há muito tempo atrás, que às vezes a gente não aceitava condomínio, né? Mas agora não tem mais isso. Então, se ele é CNPJ, a gente aceita condomínio, tá bom? Tranquilo, só precisa mandar as documentações certinhas. Então, a gente aceita CNPJ e CPF. E aí, para PJ, a gente precisa da ata, estatuto, convenção, que é o quê? Que a gente precisa, às vezes, se é condomínio, né? Alguma coisa nesse sentido. Contrato social, fatura atualizada, documento pessoal original com foto e cartão CNPJ. E para pessoa física, documento pessoal original com foto, tá bom? E aí o mínimo aqui é de 150, só que a gente conta com a taxa de distribuição. Eu nem expliquei sobre a taxa de distribuição, olha que relapsa. Então, o que significa a taxa de distribuição? Então, se você é licenciado novo, já pega a sua conta de novo. E lá na sua conta, você vai ver se você é monofásico, bifásico ou trifásico. Essas classificações vai variar aí na sua residência, né? Geralmente, se você é 110, 220, isso tem a ver um pouco ali com se é bifásico, monofásico ou trifásico.
Mas, enfim, é uma taxa de distribuição que você paga para a distribuidora local. Então, todos os estados têm essa taxa, independente que você consuma ou não, você tem esse valor ali, é uma taxa ali, como eles chamam de taxa mínima, né? Que você paga. Então, se você é monofásico, é 30 kWh, se é bifásico, 50, e se é trifásico, 100 kWh. E aí, aqui em Goiás, né, nessas abaixo de 500, o mínimo é 150. Só que a gente tem que considerar a taxa de distribuição, porque a gente não vai injetar, né? A gente tem que sempre subtrair a taxa de distribuição para poder injetar para o seu cliente, porque esse valor você vai pagar para a CEMIG. Tanto é que quando começa a injetar, na sua conta atualmente você não vem especificando, isso aqui é a sua taxa de distribuição. Não vem. Mas quando o cliente começa a receber a injeção na conta de energia, aí vem especificando, porque vem cobrando ali a taxa de distribuição. Então, o 50, o 100, o 30, vem ali certinho na conta de energia do cliente, tá bom? Então, nesse caso, é 180 para monofásico, 200 para bifásico e 250 para trifásico, com limite de 500. Então, aí, quando você for fazer, né, a conta, ele pega ali os 2 últimos meses, se deu 180 e ele for monofásico, passou. Se somou, fez a média, deu 200 bifásico, passou. E 250 trifásico, passou, tá bom? Aí, aqui tem uma coisa muito interessante, que é contas com tensão nominal acima de 2.300 volts não serão aceitas. Isso daqui você consegue ver lá no cabeçalho da sua conta. Acho que eu não tenho nenhum exemplo aqui, senão eu ia mostrar. Até porque eu tenho que tampar os dados do cliente, né? Mas lá em cima tem lá os volts, tá? Em, por exemplo, 2.300V, lá no cabeçalho da conta. Se tiver acima disso, a gente não aceita, porque provavelmente seu cliente é A optante B. E aí a gente não aceita. Isso também é outra coisa, acho que a gente tem até que colocar aqui no material de apoio. A optante B a gente não aceita. Então, aí a gente não aceita. Então é bom você verificar lá na sua conta, se você recebeu algum tipo de devolutiva também, pode ser isso, tá bom? Aí ele recebe 2 boletos, a mesma coisa do acima de 500, segue o mesmo fluxo. Não aceitamos residencial baixa renda, nem cliente que possui placas, tá bom? Clientes PJ acima de 500, sujeito à análise de crédito, não pode ter Serasa, ele não pode ter Serasa de forma alguma. E cliente de pessoa física não consulta Serasa, olha que maravilha. Proibido o consultor, o licenciado assinar pelo cliente, né? Acho que isso ficou mais que claro aqui pra gente. E aí você sobe o cadastro no aplicativo, né? E aí tem um tempinho ali, um prazo para poder a fornecedora assinar o contrato, mas agora a gente mudou um fluxo, né? Então, as cliente assinando já está ficando ativo para vocês e é isso aí. E o cliente, ele assina 3 documentos nessa categoria aqui, tá? E aqui tem o modelo deles, então você consegue baixar o modelo, ver certinho como é que tá tudo aqui. A conta de energia segue a mesma coisa, só que aí nesse caso, abaixo de 500, não tem troca de titularidade. Então o cliente recebe a conta dele normal, tudo certo, e a conta da iGreen também, tudo certo, tá bom? O cancelamento é até 90 dias também, tá bom? Tem o saldo de energia, a mesma coisa, e o cancelamento só é concluído quando houver mais saldo de energia a ser faturado ou débitos em atraso. E o comissionamento tá aqui também, é só você clicar para ver. E aí aqui tem umas coisas importantes que eu acho interessante vocês, licenciados, saberem. Aqui tem materiais complementares. Então aqui tem um vídeo de conexão Green, que é um vídeo padrão, se eu não me engano. O folder digital, um flyer resumo e um flyer de parceria, tá bom? E um flyer para proposta comercial. Então, às vezes, se aquele cliente quer uma proposta, algo mais físico, né? Tem aqui o modelinho, é só você baixar, preencher e mandar para o seu cliente. E aqui a gente tem também os modelos de contrato para as 2 categorias. É só você clicar e baixar e ter acesso, combinado? E agora vou responder as perguntas. Vou falar outra coisa. Peraí, deixa eu me colocar grande aqui agora. Então é isso, você é licenciado novo, como que funciona? Como é que está funcionando? Você vai subir o seu cliente lá no aplicativo. Estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, a gente tem a IA já trabalhando, então ela já vai verificar se está tudo certo e já vai gerar direto o contrato para chegar para o seu cliente. Seu cliente assinou já está ficando ativo, tá bom? Os outros estados, vocês sobem, a nossa equipe de contratos corrige o contrato e esses estados, por exemplo, Mato Grosso e Goiás, que tem a IA, a gente ainda corrige para ver se não está nenhum erro, porque a IA ela está aprendendo. Os outros estados, a nossa equipe de contratos corrige. E aí vai chegar para o seu cliente uma mensagem do sucesso ao cliente. Então, vai falar sobre o prazo de injeção, vai falar sobre os 2 boletos, confirmar alguns dados mesmo, e o cliente vai dar o check e vai chegar o link para ele assinar o contrato, tá bom? Então, tá assim funcionando. Isso é um sucesso.
certinho? Então, o processo agora está muito simples, está muito mais fácil de vocês entenderem. E tem as devolutivas, inclusive a gente teve um treinamento com a gestora de contratos, né, com todos os gestores, na verdade, está lá no material de apoio para vocês assistirem. E a gente fala um pouco sobre as devolutivas. As devolutivas, elas acontecem, o pessoal aqui não gosta de dar devolutiva, tá? Já vou logo avisando. Mas a gente dá devolutiva, é só vocês verificarem para poder. Às vezes tem uma coisinha errada ou outra, faltou algum tipo de documento, tá lá a devolutiva, vocês conseguem fazer isso pelo próprio aplicativo, tá bom? Mas se não conseguirem, o suporte ao licenciado tá aí para isso. E sejam pró, porque quando você é pró, você tem o chat premium, que é um chat diferenciado, né? Não é por e-mail, seu atendimento. É um chat ali, um web chat. Então, seja pró. Para ser pró, 5 clientes Conexão Green. Tem outro jeito de ser pró também, tá? Mas eu vou falar só sobre Conexão Green, porque eu quero que vocês cadastrem 5 clientes Conexão Green, tá? Tá. Agora vamos para as perguntas. Eu selecionei algumas aqui que eu achei muito interessante e para também não ficar repetitivo com o que a gente já tem feito nos últimos treinamentos, tá? Essa daqui é uma pergunta que tem muito, exclusivo no suporte ao licenciado, que é: por que meu cliente recebeu pouca injeção? O que aconteceu? O que foi? E sempre que vocês falam aqui, né, por exemplo, meu cliente tal, eu não consigo responder, porque pode ser vários fatores, e eu tenho que entender o caso primeiro. Mas eu vou contar aqui para vocês quais são os principais fatores que fazem o seu cliente receber pouca injeção. Pode ser primeiro, que é a primeira injeção, então aí realmente ele pode ter esse comecinho, geralmente a injeção ela é um pouco menor para poder calibrando ali a injeção e ficar tudo certinho. Pode ser também porque o seu cliente ele estava inadimplente, então aí como ele estava inadimplente a gente diminuiu a injeção dele, ou então até tirou, e aí isso daí só foi saldo que compensou. Então a gente tirou ele do rateio e o que compensou foi só saldo. E um outro, e o que tem acontecido muito, é, por exemplo, a gente envia os rateios, principalmente Minas, né, que eu acho que é o que mais está tendo problema, né? A gente envia o rateio com antecedência. Então, por exemplo, o rateio do mês que vem a gente já enviou, a gente envia sempre com 2 meses de antecedência. E a gente viu lá que seu cliente contratou uma média de 200, aí a gente vai injetar o suficiente para 2 meses, né? Então a gente injetou ali 400 para poder dar para os 2 meses dele. Só que aí, mês que vem, ele consumiu 400. E a gente não estava preparado. E aí não tem como eu voltar. Eu já enviei o rateio. Então, não tem como eu voltar. Não sei se está ficando claro. Enfim, não tem como eu falar, não, ele injetou tudo, ele consumiu tudo, tem que mudar. Não tem. Então, aí, por isso que no outro mês ele vai receber o que sobrou ali, que na verdade deveria ter sobrado para os 2 meses, mas ele aumentou o consumo e aí não sobrou, tá? Isso é uma coisa que tem acontecido muito, a gente está pegando bastante ali no suporte ao cliente. Então, só queria explicar para vocês, porque eu acho que é importante vocês entenderem também. Então, a gente injeta com 2 meses de antecedência, prevendo o consumo do seu cliente, e o seu cliente aumentou o consumo. E aí acabou que gerou o que era para, por exemplo, a gente injetou o suficiente para 2 meses, ele consumiu em 1 mês. E aí, no próximo mês, como a gente já tinha enviado o rateio e a gente não sabia que ele ia consumir tudo isso, ele recebeu menos energia. Mas aí, no próximo mês, isso vai normalizar. Combinado? Outra coisa. Já vou abrir o gancho, acho que não tem essa pergunta aqui. Já vou abrir o gancho que é, meu cliente vai aumentar o consumo. Ele aumentou o consumo. Como que eu faço? Nesses casos, o seu cliente tem que entrar em contato no suporte ao cliente e falar, olha, eu aumentei meu consumo e eu preciso que aumente a injeção. E aí a gente vai entrar em contato com a fornecedora e falar, esse cliente ele vai aumentar, a gente manda o print do cliente solicitando, manda o print da conta, né, da última conta dele, que já mostra que ele consumiu a mais, porque também, né, não adianta só falar e eu vou falar, mas eu não sei se você consumiu ou não, não tem na sua conta. Então, e a gente faz a solicitação, tá? Isso pode acontecer, é tudo simples, mas o cliente que tem que solicitar. Você, licenciado, não pode solicitar, tá bom? Aqui. Quanto tempo para chegar a fatura iGreen do cliente após a injeção na fatura? Então, isso daqui varia um pouco. A gente teve uns casos, por exemplo, CPFL que deu uma atrasada, mas geralmente chega a fatura para o seu cliente, em 7 dias já chega a fatura da iGreen, até porque na maioria dos estados, o vencimento do boleto da iGreen é igual ao vencimento do boleto da distribuidora. Então, não demora muito ali o prazo das duas para o seu cliente receber o boleto. Pode acontecer em alguns casos atraso por algum problema que teve, né? A distribuidora às vezes teve algum problema, a distribuidora às vezes dá né? Ela não ajuda muitas vezes a gente, sabe? E aí pode atrasar um pouquinho.
mas a gente tenta sempre seguir a data de vencimento da distribuidora justamente para poder ficar certinho, seu cliente pagar tudo, as duas contas, e assim até ver o desconto melhor, tá? O boleto iGreen fica disponível no sistema após quantos dias da geração da fatura da CEMIG? Isso aqui é praticamente a outra, né? Geralmente isso, 7 dias, que é o que a gente joga, assim, pode ser menos, pode ser um pouquinho a mais, tá? Geralmente 7 dias que gerou a fatura, a gente vai mandar para o seu cliente. Exceto quando a fatura da CEMIG do cliente fica retida. Aí pode demorar um pouquinho mais. Fica retida por quê? Isso aqui já aproveitando, já vou falar. Tá acontecendo muito com a CEMIG ela tá para cima. O que acontece? Se você tem na sua casa, eu, por exemplo, tenho injeção na minha casa. A CEMIG, ela não está gerando boleto quando injeta tudo. Então, aí, por exemplo, se eu estou pagando o mínimo, a CEMIG não gera esse boleto para mim. Ela deixa acumular para o mês que vem. Isso pode estar acontecendo, tá? Porque ela não gera boletos. E, se eu não me engano, é R$60. Abaixo de 60, ela não gera boleto. Então, ela não está gerando, tá? No meu caso, eu recebo bem depois, eu recebo, tipo assim, diferente dos meus vizinhos, uma outra fatura completamente diferente. Ela vem sem código de barras, mas eu recebo o código Pix para eu realizar o pagamento. E eu faço pagamento por Pix, que eu não quero deixar acumular, né? Mas isso está acontecendo também, tá? Então, às vezes, quando essa conta ela fica retida, às vezes demora um pouquinho mais para o CEMIG liberar para a gente faturar o boleto do cliente. Então, só explicando aqui certinho um pouco isso, tá? Isso está acontecendo, é importante você já falar para o seu cliente, mas isso acontece com qualquer cliente que tem injeção. Então, cliente que tem injeção de placas está acontecendo, cliente que tem injeção de conexão Green está acontecendo também, certo? Como funciona o cancelamento? Essa daqui eu entendo que é mais sobre o prazo, porque tem muitas reclamações sobre o prazo, como é que funciona. Gente, todas as informações estão no termo de adesão do seu cliente. Tem um prazo, sim, de cancelamento, né? Isso varia de estado para estado, igual, por exemplo, a gente acabou de ver em Goiás, até 90 dias para retirar o cliente, ele parar de receber totalmente a injeção. É importante você, licenciado, saber para poder orientar o seu cliente sobre o prazo de cancelamento, tá? O prazo de cancelamento, ele sofre variações e ele acontece justamente igual eu expliquei, que é o tempo da gente tirar aquele cliente da usina para ele voltar a receber normal e também faturar o saldo dele, entendeu? Então, se ele houve variações ali de consumo, o saldo dele vai ser faturado. Acho que ficou claro, né? Mas aí, olha lá no material de apoio qual que é o seu estado. Mas a maioria é até 90 dias, certinho? O contrato tem que ser assinado manualmente no digital? Então, tem até que gravar um vídeo de assinando o contrato, né? Atualmente o contrato chega lá, o link para o seu cliente no WhatsApp, ele vai clicar e o token ele vai chegar no e-mail do seu cliente. Então, o e-mail do seu cliente ele tem que estar correto. E aí, licenciados novos, o cliente ele não vai assinar assim, não, é tudo digital. E ele vai fazer o quê? Uma biometria. Então, ele precisa, você, quando for falar para o seu cliente, fala, você já esteja em mão do seu documento pessoal com foto original e no fundo claro, branco, sem muita informação. Agora, esse fundo aqui, já para mim, já não é muito interessante. É bom a parede branca, sem muita informação, tá? E aí, seu cliente, ele vai lá abrir e vai fazer a biometria, tá? Então, é assim que é feita a assinatura do contrato. O cliente não tem que imprimir o contrato, assinar e mandar para a gente. É tudo de forma digital. E depois que o contrato for finalizado, vai chegar no e-mail do seu cliente o contrato assinado. Mas ele também pode solicitar o contrato assinado no suporte ao cliente, tá bom? Mais uma perguntinha. O suporte tem autonomia para alterar dados cadastrais dos clientes? O suporte é licenciado, ele não tem autonomia de alterar nada, tá bom? Vou deixar bem claro aqui. Eu estava até separando as perguntas e aí a menina que está aqui virou para mim e falou, não tem, suporte licenciado não altera nada, fala isso, pelo amor de Deus. E é isso, pessoal. Suporte licenciado não altera nada, mas o suporte ao cliente tem autonomia sim, se o cliente solicitar. Então, por exemplo, eu estou lá, entrei em contato, falei, olha, meu e-mail mudou, eu não tenho mais acesso a esse e-mail, meu novo e-mail é esse, se puder alterar aí os dados, a equipe super vai estar à disposição para poder alterar esses dados. Mas o cliente que tem que solicitar, tá bom? Dados de cliente ativo, só cliente que pode solicitar alteração, tá bom? Se o cliente não estiver ativo, aí o suporte sim pode poder ajudar, né? Você mesmo pode fazer isso pelo seu aplicativo, tem essa opção de poder fazer essa alteração, tá bom? Aí essa daqui é recorde de perguntas, sempre que tem iGreen
Experience, eles perguntam isso, que é por que o cliente ele tem que mostrar o documento 2 vezes? Porque o cliente, às vezes, ele fica um pouco desconfiado, né? A gente entende que o público nosso, às vezes, é um pouquinho desconfiado. Então, aí, às vezes, o cliente ele fica um pouco desconfiado. Então, aí, eu preciso que vocês entendam que são 2 coisas diferentes. Para quem é licenciado novo, o cliente ele assina por biometria facial. Então, vamos lá. Para poder fazer o cadastro na iGreen, né, para a gente gerar o contrato, a gente precisa da documentação, igual eu falei ali no material de apoio, da documentação do seu cliente, então, do documento pessoal, para a gente poder arquivar, anexar, mandar para a fornecedora, né, todos os dados do seu cliente. Agora, para assinar o contrato, fazer a assinatura, fazer a biometria daquele contrato, aí é pelo ClickSign, e aí é outra plataforma. Por isso que a gente não pode usar, por exemplo, o mesmo documento, porque são 2 coisas diferentes, distintas. Uma um sistema, o outro é outro sistema, e eles não se conversam dessa forma, tá? Então, o ClickSign, que é a plataforma que a gente usa para poder fazer a assinatura digital do seu cliente, tá? Lembrando que essa assinatura é válida, tá bom? Essa plataforma que a gente usa, o cliente precisa fazer a biometria. Então, ele vai ter que tirar ali uma foto do documento dele e tirar uma selfie dele, para poder a biometria funcionar, para ver se bate, né, a foto do documento com a foto da pessoa, tá bom? Então, por isso que o documento ele tem que estar uma foto legível, ele tem que estar uma foto boa, para poder a biometria ler, senão a biometria não consegue ler, entendeu? Então, tem que ser. E a foto do seu cliente também tem que ser uma foto boa, por isso que a gente pede para ser um fundo branco. Uma dica também que, inclusive, foi até o Leandro que deu, na hora de tirar a selfie da biometria, fala para o seu cliente ficar em cima da mesa, apoiar os cotovelos e segurar o celular. Assim vai dar mais estabilidade para o celular para poder fazer o reconhecimento facial. Então, você tem que explicar para o seu cliente que são 2 coisas diferentes, são 2 ferramentas diferentes, tá bom? Então, por isso que a gente pede o documento 2 vezes, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Se você é licenciado novo, acesse o material de apoio. O material de apoio está ali à disposição de vocês, para vocês poderem ter acesso às informações. Ficou com dúvida? Chama no WhatsApp, chama no suporte ao licenciado, que as meninas estão à disposição, os tickets estão sendo respondidos em dia, tá? O prazo é um dia útil. E se você é licenciado Pro, a vantagem de ser licenciado Pro, você tem o web chat, tá? Para ser licenciado Pro, tem várias formas de você ser licenciado Pro, mas uma delas é 5 conexões Green. Então, faz 5 conexões Green, que eu vou só puxar a sardinha pro meu lado, tá? Então, faz só 5 conexões Green, que você já tem acesso ao chat premium, tá? Que é especial para você licenciado. Além do outro benefício também de sacar quantas vezes você quiser no mês, hein? Mas eu acho que é isso, pessoal. Então, dúvidas estamos à disposição. Suporte ao cliente também está à disposição para o seu cliente. Então, se o seu cliente tem dúvida, precisar de qualquer coisa, a gente está ali à disposição para ajudar mesmo o seu cliente, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que participou, que entrou aqui comigo, que me mandou aqui coisas no chat, tá bom? Tenha uma ótima noite, um ótimo mês. A gente está aí na metade do mês, né? Já passando aí da metade do mês já. Que seja um mês muito abençoado. E eu tô esperando todo mundo aqui mês que vem na convenção, hein? Quero ver todo mundo aqui na convenção, conhecer cada um de vocês, o rostinho de vocês. Vai ser sensacional, então garanta já seu ingresso. Eu tô esperando vocês na convenção. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.